abril de 2002. A próxima vez que ela chegou ao barraco, ela mal tinha conseguido passar pela porta quando Malfoy aparatou abruptamente, quase em cima dela. Ele a agarrou com firmeza e a apoiou contra a parede enquanto seus lábios se chocavam contra os dela. Hermione mal teve tempo de pensar ou reagir. Seus olhos se arregalaram de espanto, e quando fizeram, seus olhos encontraram os dela, e ele abruptamente invadiu sua mente. Ela ficou tão assustada que suas paredes de oclumência haviam caído. A terrível distração de seu corpo pressionado contra o dela enquanto ele a beijava tornava difícil se concentrar apenas na sensação de sua mente rasgando seu caminho através de sua consciência. Ele folheou suas memórias recentes, preparando uma poção de invisibilidade para o anel que ele lhe dera, levando Lee Jordan e deixando-o no St. Mungo's. Ele encontrou sua memória de seu encontro anterior. Ela podia senti-lo experimentando isso, mesmo quando ela também estava ciente de seus lábios se afastando dos dela e beijando ao longo de sua mandíbula, enquanto suas mãos deslizavam ao longo de seu corpo. Ele começou a se mover em direção à memória da conversa dela com Snape. Não, ela não queria que ele visse aquele. Mesmo que ela estivesse confiante de que ele saberia o que ela estava tentando fazer, ela não queria que ele tivesse uma confirmação disso. Ela se forçou a não afastar a memória ou escondê-la. Em vez disso, agarrou-se à primeira coisa em que conseguiu pensar e empurrou-a com força de volta para suas memórias. Malfoy devia saber que era uma finta, mas ele corajosamente correu atrás dela. Depois de mantê-lo longe dele por alguns segundos, ela o deixou pegá-lo. Malfoy, do terceiro ano, parou na frente dela, zombando. Você já viu algo tão patético? Disse Malfoy. E ele deveria ser nosso professor. Harry e Ron se moveram com raiva em direção a ele, mas Hermione foi a mais rápida. Smack! Ela deu um tapa no rosto de Malfoy com toda a força que conseguiu reunir. Sua mão parecia em chamas com a força, e sua pele pálida imediatamente floresceu escarlate onde ela o atingiu. Ele cambaleou, olhando para ela com uma mistura de dor e espanto. Não se atreva a chamar a Grid de patético, seu imundo, seu mal, ela rugiu. Malfoy repentinamente saiu de sua mente e se afastou, tremendo. Hermione o encarou, esperando que ele ficasse furioso por ela o ter enganado com aquela memória. Então ela percebeu depois de um momento que ele estava rindo. Isso parecia mais assustador. Muito bem, disse ele, ainda rindo depois de um minuto. Eu esperava que levasse mais tempo antes de ser capaz de fazer isso. Hermione estava caída contra a parede, tentando se recuperar de seu ataque físico e mental combinado. Uma enxaqueca já estava começando a se apoderar dela. É assim que você costuma ensinar oclumência, ela disse depois de um momento. Seus lábios se curvaram levemente. Só com você, disse ele com um sorriso fino. Eu não posso ter você duvidando da minha sinceridade, posso? Eu precisava fazer algo para te pegar desprevenido. Então ele encolheu os ombros. 2 gromos, um Nizzle. Tenho certeza de que você não esperava que eu mantivesse minhas mãos inteiramente para mim. Hermione lutou contra a vontade de zombar dele. Devo usar meias na próxima vez que vier? Ela perguntou. Sua voz cáustica. Seus olhos pareceram escurecer. Não. Eu gosto de você assim. Estar sujo e enlameado com roupas trouxas combina com você. E pretendo saborear você. Você não precisa começar a usá-los ainda. Hermione sentiu um arrepio percorrer seu corpo. De medo, mas também da tensão entre eles. Uma tensão de animosidade e cálculo encheu o ar. Ele se aproximou dela e segurou sua mão esquerda, levantando-a enquanto deslizava o polegar pelo anel que reapareceu em sua mão quando ele olhou para ele. Como é que isso funciona? A poção é baseada em princípios mágicos semelhantes ao Fidelius, ela disse, deslizando sua mão livre. Só é visível se você souber procurar. Caso contrário, é indetectável. Só você e eu podemos ver. Malfoy ergueu uma sobrancelha em aprovação. Eu não acredito que já tenha ouvido falar dessa poção. É novo, ela disse rigidamente. Seu? Hermione deu um aceno relutante. Na verdade, não é tão útil, só funciona em metais. Interessante, ele murmurou se aproximando. Cada vez que ele se aproximava, ela sentia uma consciência renovada de como ele era perigoso. A magia negra saiu dele em ondas, agarrava-se às suas roupas e cabelos e quase emanava de sua pele. Era como se ele usasse um manto de escuridão e raiva que ele simplesmente mantinha sob controle ao redor dela. Havia muita escuridão. Todas as mortes pelas quais ele foi responsável. Ele estava encharcado neles. Vamos tentar de novo. E veja por quanto tempo você consegue aguentar.
Seus lábios se contraíram em um breve sorriso. Eu não vou beijar você desta vez. Ele entrou em sua mente novamente. Ela o manteve fora das paredes por 1 minuto enquanto organizava sua mente e memórias. Então ela fingiu que o escudo estava cedendo. Ela não tinha certeza se era realmente boa nisso ou se ele estava tendo a decência de se restringir a vasculhar todas as suas memórias. Ele permitiu que suas fortes tentativas de distraí-lo tivessem sucesso. Depois que ela fez isso com sucesso 1 dúzia de vezes, ele se retirou. Hermione sentiu como se sua cabeça estivesse prestes a se abrir. Como se a dor fosse uma forma de pressão que ameaçava romper seu crânio. A dor era agonizante. Seus olhos estavam marejados de lágrimas e ela mordeu o lábio para tentar não chorar. Beba isso, ele ordenou, deslizando um frasco de poção para alívio da dor em sua mão. Do contrário, você pode desmaiar quando tentar aparatar. Eu não recomendaria. Ela engoliu, quase certa de que ele não iria envenená-la. Isso aconteceu com você? Ela perguntou quando a dor começou a diminuir para que ela pudesse falar novamente e sua visão não estava mais cheia de pontos pretos piscando. Mais de uma vez, disse Malfoy brevemente. Meu treinamento foi rigoroso. Ela acenou com a cabeça. Ainda parecia difícil acreditar que ele era o mesmo valentão da escola que ela conhecera. A frieza e a aspereza foram construídas ao seu redor como as paredes de um castelo. Toda aquela raiva mal contida. O garoto que ganhava caixas de doces e uma vaga comprada para ele no time de quadribol, que chorava e resmungava por causa de um braço arranhado, tinha sumido. Tudo que era suave, indolente e mimado nele foi destruído pela guerra. Ele não comprou sua passagem pelas fileiras de Voldemort com galeões. Ele pagou com sangue. Tudo era tão difícil e exigente. Seu sorriso malicioso, e os caprichos de sua cortesia pareciam uma encenação. Como uma máscara que ele estava usando para disfarçar o quão frio ele estava. Se ela queria ter sucesso, ela precisava superar sua máscara, frieza e raiva. Ele poderia estar pretendendo usá-la apenas como uma forma de alívio do estresse vingativo ou divertido, mas ela ainda estava determinada a se tornar mais. Ela precisava extrair sua confiança até que ela pudesse entender sua motivação, até que ela encontrasse uma vulnerabilidade que ela pudesse escapar. Ninguém era gelo puro, nem mesmo Malfoy. Havia algo sobre ele, em seus olhos. Algo que parecia fogo escondido bem no fundo. Ela precisava encontrar uma maneira de alcançá-lo e em seguida abastecê-lo em algo que pudesse utilizar. Ele esperava que ela o odiasse e tentasse manipulá-lo com falsa gentileza e simpatia. Ela tinha que ser inteligente sobre isso. Mais inteligente do que ele. Isso foi depois do 5º ano? Ele olhou para ela um tanto severamente. Sim, ele disse em um tom cortante. Sua tia? Ele cantarolou em confirmação. Os dois estavam se encarando atentamente. Não foi a única coisa que você aprendeu naquele verão, disse ela. Você está precisando de uma confissão por alguma coisa, Granger? Devo contar tudo o que fiz? Ele se aproximou de modo que se elevou acima dela e zombou de seu rosto. Ela se forçou a não se encolher ou se encolher. Ela o olhou nos olhos. Você quer? Ela perguntou. Houve um leve lampejo de surpresa em sua expressão. Ele pareceu pego de surpresa pela pergunta. Ele estava sozinho. Ela suspeitava disso, mas agora tinha certeza. Mãe morta, pai louco. Ele estava no alto escalão de Voldemort e eles estavam notoriamente cheios de traição. Se ele alguma vez teve algum arrependimento, ele nunca disse a ninguém. Não, ele disse, a voz afiada enquanto se afastava dela. Ela não empurrou. Se ele pensasse que ela estava empurrando, ele se calaria como um molusco. Ela não precisava saber. Ela só precisava que ele percebesse que queria contar a alguém e que ele queria dizer a ela. Isso a tornaria emocionalmente valiosa para ele. Seria um gancho, uma abertura. Isso a tornaria interessante. Você quer ir de novo? Ela perguntou depois de um momento. Ele olhou para ela, olhos prateados fixos. Quando fui treinada, ela mandou alguém me crucificar enquanto tentava invadir minha mente. Isso é provavelmente o que vai acontecer com você, se você for pego. Ele não deu tempo para ela reagir à informação antes de entrar. Quando ele parou, não esperou que ela recuperasse o fôlego antes de deixar cair um novo pergaminho de informações ao lado dela e desaparecer. Naquela semana, Hermione voltou para Waterstones. Ela comprou livros sobre os efeitos psicológicos da solidão. Livros sobre órfãos. Pesquisa da psicologia das crianças soldados. Ela não hesitou ao sublinhar as seções sobre suas vulnerabilidades, as maneiras pelas quais eles eram propensos a serem aproveitados e manipulados. Em um caderno no qual ela colocou uma maldição de segurança bastante desagradável, ela começou a desenhar um esboço psicológico de Draco Malfoy.
o que ela notou sobre ele, perguntas e teorias que ela tinha. O centro dele, sua motivação, permaneceu um vazio misterioso. Mas ela sentiu como se estivesse começando a ter uma noção de seus limites. Na terça-feira seguinte, ele não começou a forçar suas atenções sobre ela. Ele se propôs a provocá-la de outras maneiras. Ele não se conteve absolutamente quando invadiu sua mente para outra rodada de treinamento de oclumência. Ele remexeu na parte de trás dela e, em seguida, vagou pelas memórias que encontrou por acaso, forçando-a a reviver algumas das mortes nas quais ela se esforçou ao máximo para não pensar. Então, quase por acidente, ele encontrou a memória imediatamente após a conversa dela com Snape. Ela se encolheu quando ele se aproximou e ele imediatamente a atacou. Ele a observou examinar suas características faciais criticamente antes de entrar no chuveiro. E quando ela saiu e avaliou seu corpo nu no espelho, ele parou e olhou, seguindo sua descoberta de falha mental. Ela podia sentir sua diversão condescendente quando ele a olhou. Ela se contorceu de vergonha e ele sentiu isso também. Ele ficou na memória por muito mais tempo do que durou, e então se retirou inteiramente de sua mente. Bem, disse ele, parecendo que estava prestes a começar a rir. Essa certamente é uma maneira de distrair um legilimens. Ela olhou para ele. Ela estava extremamente tentada a chutá-lo na virilha e então tentar bater seus dentes para fora. Satisfeito com sua compra, seu tom era corrosivo. Ele deu uma risada curta sob sua respiração. Você é bastante esquelético. Se você tivesse me enviado a memória antes, eu poderia ter pedido por outra pessoa. Ele disse enquanto dava um passo para trás para examiná-la pessoalmente. Uma pena para nós dois, então, ela disse, sua boca torcendo enquanto ela cruzava os braços defensivamente. Talvez. Mas, novamente, se eu não tivesse te dado, eu nunca teria a chance de encontrar um cérebro organizado como um armário de arquivo. Sua voz era leve e casual, mas seus olhos de mercúrio endureceram abruptamente. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. Moody não treinou você. Você é um oclumente natural. Hermione acenou com a cabeça resignada. Ela tinha assumido que ele iria perceber isso eventualmente. Quando ela inventou a mentira, ela não esperava que ele passasse tanto tempo fuçando em sua cabeça. Autodidata, então. Eu tinha um livro, disse rigidamente. Ele deu uma risada latida. Claro, ele estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia identificar, como se ele a estivesse reavaliando. A compreensão parecia estar fazendo com que ele reavaliasse algo sobre ela. Hermione não queria que ele reavaliasse. Se o fizesse, ele poderia decidir mudar sua estratégia. Ela gostou da maneira atual em que ela não estava fazendo sexo com ele. O quê? Ela respondeu com impaciência, esperando quebrar sua linha de pensamento. Pareceu funcionar, a expressão estreitada de seus olhos diminuiu ligeiramente. Nada, ele acenou para ela. Eu nunca encontrei um antes. Ele sorriu. Ela o encarou com seus próprios olhos estreitados. Você também é, disse ela com horror crescente. Ela estava tentando escapar das defesas de alguém que também poderia fechar e isolar suas emoções e desejos. Ele fez uma reverência zombeteira. Quais são as hipóteses? Ele meditou com um leve encolher de ombros. Houve um longo silêncio. Ambos estavam se reavaliando. Você ainda vai me ensinar oclumência, então? Ela perguntou longamente. Sim, ele disse lentamente. Seria um descuido fazer isso apenas pela metade. Você será capaz de aprender mais rápido do que eu esperava. Direito. Ela assentiu e se preparou. Ele se aproximou dela. Seu coração gaguejou. O movimento a lembrou de uma presa perseguindo um animal. Lento, sutil, gradual e, de repente, perto demais. Ela olhou para o rosto dele para não se concentrar na fisicalidade dele, na facilidade com que ele poderia quebrá-la com as próprias mãos. Seus dedos subiram e tocaram seu queixo levemente, inclinando sua cabeça ainda mais para trás de forma que sua garganta parecia nua. Você está tão cheia de surpresas, ele disse, seu olhar se arrastando pelo rosto dela antes de se fixar nos olhos dela. Hermione revirou os olhos brevemente. Você diz isso para todas as garotas? Ela disse em um tom sarcasticamente doce. Ela não se incomodou com as paredes externas enquanto ele mergulhava em sua consciência. Foi o processo de violá-los que mais fez sua cabeça doer. Ela já se sentia razoavelmente confiante em sua habilidade de fingir que eles quebrariam facilmente. Ele não tornou a invasão dolorosa, o que a assustou. Ela havia assumido que a legilimência era inerentemente dolorosa. Em vez disso, parecia que sua mente era uma pensativa na qual ele estava simplesmente entrando.
A consciência dela e a dele se fundiram. Ele parecia estar observando seu estado mental natural. Sem a dor do ataque de legilimência, Hermione foi capaz de ser mais matizada e intencional em sua estratégia. Ela embaralhou suas memórias com um falso descuido, chamando sua atenção e então deslizando algumas para outros cantos de sua mente. Foi como aprender a dançar, ou talvez aprendendo artes marciais. Todo o movimento foi feito lentamente, sem força. Ele deu a ela tempo para aprender a técnica. Sinta como foi fazer isso corretamente. Revendo os formulários, perfurando repetidas vezes até que pudesse fazê-lo instintivamente, sem precisar pensar. Por fim, ele se retirou e olhou para o pulso. Fizemos hora extra. Oh, ela disse calmamente, ainda mentalmente preocupada com a técnica que ela estava tentando acertar. Ele olhou para ela até que ela se endireitou e olhou para ele. Você tem alguma informação esta semana? Na verdade, há mais vampiros chegando da Romênia este mês. Ainda não há detalhes específicos. Se, Hermione hesitou. Ele ergueu uma sobrancelha para ela, olhando para baixo e esperando. Se nós precisássemos de algo, você seria capaz de conseguir para nós? Ela perguntou. Dependeria do que seja. Um livro. Ele bufou. É chamado de Segredos da Arte das Trevas. Tentei de tudo para encontrar. Mas os recursos da Ordem são limitados. Verei o que posso fazer. Ele deu um suspiro irritado. Tenha cuidado. Ela se viu dizendo. Ele pareceu surpreso. Você não vai querer que Voldemort saiba que você está procurando por isso. Quão importante é este livro? Ele perguntou com os olhos estreitos. Eu não sei. Pode não ser nada. Ou pode ser muito importante. Mas não estrague seu disfarce por isso. Ele revirou os olhos. Como se eu fosse, ele murmurou antes de olhá-la bruscamente. Você deveria ir. Tenho certeza que Potter estará ansioso por você. Hermione recolheu sua bolsa de ingredientes de poções e saiu da cabana. Malfoy estava olhando para ela contemplativamente enquanto ela fechava a porta e aparatava. Quando ela voltou para o Largo Grimmauld, ela estava pensativa enquanto engarrafava e preparava os ingredientes. Malfoy não era o que ela esperava. Ele era muito menos cruel do que ela esperava. Ela continuava esperando que sua malícia de repente cortasse sua fachada. Mas ou ele era menos malicioso do que ela pensava, ou ele queria algo mais complexo e matizado de suas interações com ele. Ela já tinha quase certeza de que ele não tinha nenhuma inclinação particular para machucá-la. Ela não conseguia identificar o que ele queria. Severus estava certo. Malfoy já estava provando ser um excelente espião. Todas as informações que ele deu a Moody eram de alta qualidade e úteis. A Ordem invadiu com sucesso uma prisão e tirou mais de 50 pessoas de lá. No entanto, seu motivo permaneceu um mistério. Ela não conseguia entender o que ele poderia conseguir espionando. Com sua colocação no exército de Voldemort, ele certamente colheria grandes recompensas com a morte da Ordem. Se a Ordem vencesse, mesmo com o perdão, ele sem dúvida se tornaria um pária no mundo bruxo para o resto de sua vida. Espiões e traidores ganhavam pouco respeito, não importa o quão vitais fossem suas contribuições. Além disso, Lucius Malfoy era um seguidor devoto de Voldemort. Ele culpou Ron e Harry pela morte de Narcissa e direcionou quase toda sua energia para se vingar deles. Embora Draco possa não compartilhar esse sentimento, colocar-se em conflito com seu pai parecia duvidoso. Ele se modelou tão cuidadosamente após seu pai na escola e ficou indignado com a prisão de seu pai em Azkaban no final do 5º ano. Hermione colocou uma bandeja cheia de ditamo e lançou um feitiço de calor com a ponta de sua varinha, massageando sua têmpora levemente com a outra mão enquanto observava as folhas secarem continuamente. Malfoy não estava interessado nela, não fisicamente. Pelo menos não mais do que um homem tendia a se interessar por qualquer mulher qualquer. Ela estudou a fisiologia da atração sexual e ele não mostrou quase nenhum dos sinais, mesmo depois de passar vários minutos olhando diretamente para seu reflexo nu. Ela enrubesceu. A experiência foi inequivocamente classificada como o momento mais constrangedor de sua vida. Então, do que se tratava? Por que beijar e apalpar? Se tudo era para provocá-la e irritá-la, a questão de por que ainda existia. Por que ele queria provocá-la? O que estava impulsionando as várias táticas que ele estava empregando? Inicialmente, ele claramente esperava que ela estivesse tão cheia de ódio por ele que ela não poderia contê-lo. Então, quando ele a agarrou agressivamente para quebrar seus escudos de oclumência, ele pareceu pensar que poderia usá-lo para deixá-la muito consumida pelas emoções para pensar com clareza.
A maneira como ele avaliou no espelho também tinha claramente a intenção de doer. Ele queria que ela o odiasse. Mas quando ele percebeu que ela era uma oclúmena, ele aparentemente decidiu mudar de tática novamente. Ele finalmente percebeu por que não conseguia provocá-la facilmente e se adaptou mais uma vez. Mas adaptado para quê? Qual era o objetivo? Ela não conseguia entender. Hermione colocou todas as folhas secas de ditâmino dentro de um grande pilão e começou a triturá-las até virar pó. Mione? Charlie enfiou a cabeça no armário de suprimentos de poções dela. Sim? Snape apareceu mais cedo procurando por você. Oh, ele disse por quê. Tinha uma receita nova para você, eu acho. Dei para Poppy. Para curar alguma nova maldição que ele ajudou a inventar. A expressão de Charlie estava distorcida de raiva. Muitos dos membros da Ordem culparam Severus por cada maldição desenvolvida na divisão de maldições de Voldemort. Eles pensaram que se Severus estivesse realmente do lado da Ordem, ele encontraria uma maneira de sabotar a coisa toda. Hermione revirou os olhos. Você sabe que, se ele não estivesse lá, perderíamos mais dezenas de pessoas antes de descobrir as contramaldições. Suas informações são vitais para me dar tempo para me preparar. Sim. E quantos de nosso pessoal você acha que ele matou obtendo essa informação? Essas são as pessoas que estão experimentando para fazer os feitiços. Ele está matando pessoas, mas está tudo bem porque ele está nos enviando informações sobre contramaldições. Isso realmente funciona assim? Hermione se acalmou com a moagem de ditamo. Ele é um espião, Charlie. Esse é o tipo de coisa que eles precisam fazer para manter sua cobertura. Se ele estragasse para salvar um grupo de prisioneiros ou tentasse sabotar o lugar, Voldemort simplesmente criaria um novo e perderíamos a inteligência. A perda nunca teria retorno no longo prazo. É o que você diz, disse Charlie. Com os lábios finos e os olhos duros, ele se virou e foi embora. Hermione moeu o ditamo por mais alguns minutos antes de canalizá-lo para um frasco. Severus deve ter desenvolvido uma poção para curar a maldição do ácido. Ela esperava que fosse diferente daquele em que ele estava trabalhando quando ela parou em Spinner's End. Ela não tinha veneno de acromântula. A identificação emitida pelo Ministério era necessária para comprar de boticários. Ela teria tentado encontrar uma fonte no mercado negro. Provavelmente custaria várias centenas de galões. A Ordem estava com poucos fundos. Os Goblins haviam assumido uma posição neutra na guerra. Mas embora Gringotts permanecesse aberto à Ordem, entrar no banco em busca de dinheiro sem ser preso era um desafio. Sem mencionar que ser um nascido trouxa era uma ofensa que podia ser encarcerada. A maioria dos membros da Resistência estava desempregada, seja por sangue ou associação. Foi uma sorte que Harry tivesse um grande cofre, porque eles provavelmente teriam morrido de fome de outra forma. Se a poção exigisse veneno de acromântula, bem, com sorte Severus seria capaz de dar a ela algumas gotas. Do contrário, ela duvidava que a Ordem fizesse um orçamento para ela comprar algum, a menos que a maldição estivesse sendo usada constantemente. Ela cruzou os dedos e foi encontrar Poppy. A enfermaria do hospital estava lotada novamente. O resgate na prisão foi bem sucedido, mas muitos dos presos sofreram ferimentos por tortura ou estavam desnutridos. Houve um tiroteio durante a fuga, e algumas maldições brutais foram usadas. Aqueles com ferimentos leves foram enviados para algumas das outras casas seguras. Mas Grimmauld Place manteve os ferimentos mais complexos e difíceis para Hermione e Poppy cuidar. Poppy estava pairando sobre a cama de Rolanda Rush. Uma pequena incisão na traqueia de Rush reaparecia e crescia lentamente, apesar de todos os esforços para curá-la. Quem estava de plantão na enfermaria do hospital tinha que manter um cronômetro de 2 minutos funcionando em um ciclo constante para monitorá-lo. Qualquer mudança? Hermione perguntou, inclinando-se e examinando o ferimento ao lado de Poppy. Oh, Hermione, você voltou. Poppy disse com uma voz triste. Severus veio e olhou para ele. Ele disse que não é um dos novos de Voldemort. Então, é provavelmente uma maldição errônea. Hermione suspirou de alívio antes que uma onda aguda de culpa a atingisse. Se fosse uma maldição errônea, era improvável que a encontrassem novamente, mas também significava que eles provavelmente não seriam capazes de curar Rolanda. Hermione havia tentado, sem sucesso, desconstruir a lesão com análise de feitiço, tentando desvendá-la. A estrutura estava tão mutilada e inconsistente que era impossível neutralizar. Quanto tempo mais você acha que os feitiços de cura vão funcionar? Pomfrey perguntou baixinho, olhando tristemente para sua colega de longa data. Hermione calculou mentalmente o tempo que se passou desde que Madame Rush foi trazida. Era um conhecimento obscuro,
Mas eventualmente os feitiços de cura pararam de funcionar quando usados com uma frequência muito grande. Mesmo a magia não poderia forçar um corpo a continuar se reparando além de um certo ponto. Se continuarmos curando a cada 2 minutos, os feitiços provavelmente continuarão funcionando por mais 20 horas, Hermione disse a ela gentilmente. Poppy acenou com a cabeça e dobrou os cobertores suavemente em torno do corpo de Rolanda. Severo deixou uma nova receita para você, ela disse a Hermione. Ele disse que você deveria preparar uma jarra. Poppy enfiou a mão no bolso e retirou um pequeno rolo de pergaminho e um frasco. Hermione ergueu o frasco para a luz. 2 gotas de veneno de acromântula. Provavelmente vale mais de 50 galeões. Ela não podia se dar ao luxo de cometer erros. Ela colocou o frasco no bolso e desenrolou a receita para ver o que seria necessário para preparar. Ela tinha todos os ingredientes, exceto fluxweed, que ela teve que colher sob a lua cheia. Ela calculou o próximo ciclo lunar. Ela teria que esperar uma semana antes de ter tudo o que precisava para fazer um lote. Se a maldição fosse tão séria quanto Severus havia indicado, ela teria que torcer para que não houvesse escaramuças antes da lua cheia, o que provavelmente era uma noção delirante. No final da receita, Severus incluiu o contrafeitiço para a maldição do ácido em sua caligrafia pontiaguda. Ela o revisou. Era simples, como ele havia dito. Hermione copiou a contracapa em uma folha nova de pergaminho. Uma lesão envolvendo ácido deve ser combatida imediatamente. Esperar alguns segundos extras para chamar um curador ou aparatar os feridos pode adicionar dias à recuperação. A contraamamentação era bastante simples. Cada membro da resistência poderia aprender. Ela escreveu uma breve nota explicativa, e com um movimento de sua varinha dobrou a nota em um avião de papel e o enviou voando pela casa para encontrar Harry. Você seria capaz de assumir o seu turno mais cedo? Poppy disse. Hermione olhou para cima e percebeu que Poppy estava parecendo cinza de tristeza. Claro, Hermione disse rapidamente. Eu quero escrever filhos, Pomona e Minerva. Eles podem querer vir se despedir, Poppy disse, os ombros caídos. As notas sobre o que fiz estão todas no diário de bordo e acabei de lacrar novamente a incisão. Então você pode começar uma contagem de 2 minutos agora. Hermione observou Poppy Pomfrey enquanto ela caminhava com passos lentos e pesados para fora da enfermaria do hospital. Hermione foi até lá e deu uma olhada no diário de bordo. Não houve surpresas nisso. Ela caminhou silenciosamente de cama em cama. Todos ainda estavam dormindo, e alguns foram dosados com a poção da morte em viva. Era um método de mantê-los vivos enquanto certas poções de fermentação lenta eram feitas para curá-los. Ela fez um diagnóstico preventivo de cada corpo e fez uma lista de verificação mental de quais poções ela precisava tomar. Ela precisava enviar as primeiras doses de poção Wolfsbane para todos os lycanthropes na ordem. Foi um dia tranquilo na enfermaria do hospital. Além da constante reformulação do feitiço de cura em Madame Rouge, a maioria dos outros ferimentos simplesmente exigia supervisão cuidadosa e tempo. Hermione se sentou e especulou sobre como Malfoy poderia ser durante o próximo encontro. O fato de ele também ser um oclumente natural era problemático, para colocá-lo nos termos mais brandos. Isso significava que seu controle era profundo. Tentar encontrar seu caminho e torná-lo leal seria quase impossível se ele fosse capaz de peneirar e conter qualquer efeito que ela tivesse sobre ele. Se ela quisesse ter alguma chance de sucesso, ela teria que ser lenta e insidiosa, para mergulhar tão fundo em sua psique que ele não pudesse arrastá-la ou filtrá-la. Encontre um caminho para o seu coração. O único lugar que nenhuma quantidade de oclumência poderia bloquear ou sequestrar. Ela estremeceu ligeiramente. Ela nunca se sentiu cruel antes. Frio, insensível. Ela havia sido chamada dessas coisas e acreditava que podiam ser verdadeiras. Mas cruel era uma linha que ela sempre se considerou acima. Mas o que ela estava contemplando era possivelmente uma das coisas mais cruéis que ela poderia conceber. Ela esmagou a hesitação. Foi ele quem a exigiu. Agora e depois da guerra. Ela estava dentro de seus direitos para garantir que ele pagasse o preço total por suas demandas. Se ele não a queria, ele não deveria ter perguntado. Ela se preparou e tirou um livro de sua bolsa.